Para poder pregar a palavra de Deus. Quero agradecer ao nosso irmão Mateus, que nos fez o convite. Agradecer também ao nosso irmão Enio, ao qual fazia tempo que eu não via, mas hoje eu tive o prazer de ver e ouvir cantar. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nosso irmão Zé Carlos também, que Deus continue abençoando a sua vida. Nossa irmã, a mulher de Mateus, Joyce, isso, que Deus abençoe a sua vida. Nosso irmão João Marcos, que deu. Enfim, que Deus continue abençoando a vida de todos aqui que estão empenhados nessa obra. Eu tenho uma palavra de Deus nesta noite para o seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, para o seu coração, ao qual Deus falou ao meu. Se encontra no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28 e 29. Joel, capítulo de número 2, versículo 28 e 29. Eu peço aos amados irmãos que não saiam da live. Continue aí nos assistindo, dando glória a Deus, aleluia, chorando, falando em mistérios com Deus. Que Deus possa, nesta noite, te visitar com poder e grande glória. Vamos estar lendo essa palavra que Deus colocou no meu coração. E há de ser que depois desses dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Eu vou ler mais uma vez. E há de ser que depois daqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Amém. Glória a Deus por esta palavra, meu amado e querido irmão ouvinte que está me ouvindo e me vendo nesse exato momento. Meus amados e queridos irmãos, o tempo em que Joel passou e viveu era um tempo conturbado. Era um tempo ao qual nós poderíamos dizer um tempo terrível, um tempo não desejado para a nação de Israel. Israel estava perto de perder a sua grandeza, de perder a sua honra, de perder a sua braveza, pois havia Deus suscitado um povo da Caldeia, por nome da Babilônia, vindo contra o povo de Israel, para abater a sua altivez, pois o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor. Foi aí que Deus suscitou um homem por nome Nabucodonosor, para vir pelejar contra Israel. É bem verdade que Deus levanta esse homem, porque Deus já não aguenta mais a corrupção daquele povo. Deus já não aguenta mais o pecado daquele povo. Deus já não aguenta mais ver aquela imundície que havia se entrado dentro dos templos ali em Israel, ao qual o sacerdote tinha muitos privilégios e pouca humildade, tinha uma altivez muito grande de coração, de espírito e de alma. É bem verdade que então Deus levanta Nabucodonosor, mas Deus promete através do profeta Joel que depois daqueles dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Como assim, irmão Vitor? Deus no Velho Testamento, algumas vezes, ele derramava o seu espírito sobre alguns homens. Vejamos bem, Sansão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Davi era um homem de coração quebrantado, mas também era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Do que poderíamos dizer de Abraão, o pai da fé, outro homem cheio também do Espírito Santo de Deus. O povo estava em meio àquela miséria, o povo estava esperando que viesse do céu a sua misericórdia, a misericórdia de Deus para aquele povo. Observe bem, no versículo de número 17 do capítulo de número 2, Deus vem dizendo assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam:
poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações façam de escárnio dele, porque diriam entre as nações: onde está o seu Deus? Mas nesta noite eu não vim falar exatamente do pecado do povo de Israel, não. Esta noite eu venho falar dos tempos difíceis e trabalhosos que nós estamos vivendo. É bem verdade que nós estamos em plena quarentena, nós estamos muitas vezes desamparados, estamos muitas vezes sem cultos, nós se sentimos sozinhos dentro de casa, parece que muitas das vezes uma live já não está fazendo tanto efeito, mas eu quero lhes dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, que depois que essa tempestade passar, que depois que esse dia mau se findar, Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas irão profetizar, como diz a palavra de Deus. Nós estamos perto de um grande avivamento, senhores, nós estamos perto de um grande mover do Espírito Santo de Deus, e eu quero intitular essa mensagem nesta noite com o seguinte tema: avivamento, a chama da esperança. Como assim, irmão Vitor? Avivamento, chama da esperança. Sim, todos os homens que já andaram por essa terra e que foram avivados, levaram esperança às nações, aos povos, às pessoas que estavam por perto. Prove isto para mim. Sim, irei. Paulo foi avivado, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Paulo chega em Éfeso. Em Éfeso havia muita coisa ali, secretismo religioso total, adoração a deuses estranhos. Paulo chega em Éfeso. Então em Éfeso Paulo começa a anunciar a mensagem de Deus. Então os homens daquela cidade pegam seus livros de magia e lançam na fogueira em plena praça pública. O que é isto, irmão Vitor? Isto é avivamento, porque o avivamento ele provoca o arrependimento. O avivamento ele provoca as lágrimas. Deixa eu lhes dizer o segredo do grande avivamento que nós estamos esperando é as lágrimas. Como assim, irmão Vitor? Eu tenho observado e tenho visto nesses últimos dias que Deus está derramando do seu Espírito, o Espírito de quebrantamento sobre a igreja. A igreja tem chorado, a igreja tem clamado. Quem sabe daí do outro lado, não é você que tem chorado, não é você que tem clamado pelas madrugadas, dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e as faz notória. Quem sabe daí do outro lado, não é você que tem clamado, pedindo um grande avivamento, pedindo um grande poder de Deus para esta última hora. Eu venho lhes dizendo que o maior segredo de um avivamento são as lágrimas e os joelhos dobrados daqueles que esperam do Senhor, porque depois desses dias de trevas, Deus irá derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Deus descerá e virá com poder e grande glória sobre as nossas vidas. Porque, irmão Vitor, porque os discípulos estavam ali em Jerusalém, viram Jesus ressuscitar, sim, mas aí a palavra de Deus vem dizendo: e cumprindo-se os dias de Pentecostes, veio do céu um som de um vento impetuoso que encheu toda aquela casa, e todos eles começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhes concedia que lhes falasse. Observe-se que eles estavam ali reunidos, e aonde tem reunião de crente, tem oração, e aonde tem oração, tem espírito quebrantado e tem lágrimas sobre o altar. Talvez você, meu amigo, esteja me assistindo agora, e a sua oração já não é mais como era antigamente. A sua oração já não é mais como era antes das igrejas fecharem. Os cultos eram maravilhosos, os cultos eram esplêndidos, a sua
sua oração era uma oração pentecostal. A sua oração era uma oração que você estremecia a sua alma. Mas aí veio a quarentena e você foi se esfriando, e agora a sua oração já não é mais a mesma. Você já não consegue mais derramar as lágrimas, você já não consegue mais chorar pelas madrugadas. O seu espírito está seco, mas eu quero lhes dizer hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus está derramando uma cachoeira sobre a sua vida de poder. Ei, você que está aí do outro lado, desanimado, cabisbaixo, pensando no amanhã, o que será no amanhã, deixa eu lhes dizer hoje, em nome de Jesus, que depois que essa tempestade passar, você será mais cheio do Espírito Santo de Deus, você será cheio da glória de Deus. Aleluias, aleluias. Depois de tudo isso, nós também iremos cantar o hino da vitória. Depois de tudo isso, as pessoas irão olhar e nos dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por eles. Isso é palavra profética para a sua vida. Eu aguardo um grande avivamento, eu espero um grande avivamento que virá depois desses dias, e você fará parte desse grande avivamento, porque depois desses dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aleluias, aleluias. Antes do arrebatamento nós haveremos de vir um grande avivamento. Avivamento é a chama da esperança, é a chama da esperança, é a chama da esperança, é a chama da esperança. Porque eu estou repetindo isso hoje, eu estou dizendo, talvez eu veja alguém triste aí do outro lado, desesperado, sem esperança nenhuma, mas eu quero lhes dizer que o amigo Espírito Santo de Deus, o consolador das horas difíceis, aquele que vem pelas madrugadas e recolhe as nossas lágrimas, aquele que entra dentro da nossa alma e que ainda consola o nosso espírito, aquele que mexe com o interior e o profundo do homem, aquele mesmo que vem e você sente o abraço dele nas horas difíceis. Deus vai derramar sobre toda a carne e nós seremos cheios do Espírito Santo. Aleluias. Quem sabe nessa quarentena você se esfriou, você desanimou, mas como disse o nosso irmão aqui, que aqueles que confiam no Senhor e esperam nele, voarão como ásias, como águia, subirão. Certamente os jovens se cansarão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, aqueles que aguardam no Senhor, serão renovados de glória em glória, como Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, serão renovados, irmão Enos, renovados, irmão Mateus, renovados. Jeremias escreve em Lamentações dizendo: renova, Senhor, os nossos dias como dantes. Eu espero e eu tenho a certeza e a convicção que depois desses dias Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Você que falava em línguas e já não fala mais, vai voltar a falar, e aqueles que não são batizados com o Espírito Santo vão ser batizados, impactados com a glória de Deus que virá sobre as nuvens do céu. Aleluias, aleluias. Talvez você não acredite em avivamento, mas avivamento é a chama da esperança. Talvez você não acredite nisso. Talvez você esteja aí do outro lado me assistindo e falar: não é possível, Vitor, talvez isso não vai acontecer.
Mas eu tenho uma promessa, e a promessa está aqui, que depois daqueles dias, Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Mas irmão, o avivamento da Rua Azul já foi, irmão. Mas essa geração vai ver milagres, vai ver cadeirante andando, vai ver cego vendo, vai ouvir surdo ouvindo, vai ouvir mudo falando, pois eu creio no derramado Espírito Santo de Deus, porque antes que houvesse dia, Ele era, e não há ninguém que possa tomar nas mãos dEle, operando o Senhor Deus. Quem impedirá o agir de Deus? Nós iremos viver um avivamento, nós iremos viver um avivamento, nós iremos viver um avivamento. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta casa. Aleluias! Não perca as esperanças. Não queira colocar uma arma na cabeça e atirar. Não corte os pulsos. Não se lance na frente do carro. Haverá um avivamento na sua casa. Haverá um avivamento na sua vida. Aleluias! Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Talvez tenha gente que não acredite, não tem problema. Eu acredito, e eu vou viver o avivamento dessa última hora. Eu vou viver, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. Eu iniciei essa mensagem dizendo que o que move o coração de Deus, o que mexe com as entranhas de Deus, é um espírito quebrantado e contrito, e são lágrimas. Lágrimas promovem um avivamento. Lágrimas promovem sim um avivamento. Mas o segundo segredo do grande avivamento que nos está à espera, que nós estamos na iminência de viver, é o avivamento da oração. Sim, sem oração não tem avivamento. Eu sei, meu querido, você ora, você jejua, você consagra, mas Deus procura também os verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade. Oração não é só para pedir, oração não é só para pedir e receber, mas oração é para se entregar, é para adorar, é para se lançar, é para glorificar aquele que vive e reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Oração é derramar. O salmista Davi, no Salmos de número 51, leia depois na sua casa, ele vem dizer: tem misericórdia de mim, ó Senhor, da multidão da sua benignidade. Oh glória. Aí ele começa a se lamentar, a se entregar, a se deitar-se para Deus e curvar-se perante Deus. Ele começa a falar e dizendo: ó Senhor, renova em mim, Senhor, um espírito quebrantado e um coração contrito. Eu sei que o Senhor não vai se desprezar, eu sei que não. É uma oração de entrega. Deus procura corações famintos dele, Deus procura corações ansiosos, Deus procura corações que querem mais a presença dele. Se você do outro lado sente a chama de Pentecostes arder dentro do seu peito, comece a se derramar, se lance mais, porque Deus vai produzir um avivamento na sua vida. Aleluias. Segundo segredo do avivamento é a oração. Terceiro segredo do grande avivamento que virá é a cruz de Cristo. Se não houvesse Calvário, não haveria derramamento do Espírito Santo. Se não houvesse Calvário, não haveria o descer do Espírito Santo. Por quê, irmão Vitor? Porque foi logo depois daqueles dias que Deus surpreendeu o seu povo lá em Pentecostes. Foi logo depois daquele dia que Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne.
Se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje. Eu tenho a total certeza. Deixa eu lhes contar, senhores, um breve testemunho sobre a minha vida. Sou filho de pastor criado dentro da Assembleia de Deus. Nascido e criado dentro da Assembleia de Deus do Ministério de Guaratinguetá. Hoje já não faço mais parte. Mas eu amo essa igreja. Eu amo os irmãos aqui. Eu fui criado dentro de uma igreja. Morei dentro da igreja da Alguará. Meu pai dirigiu a igreja por mais de 20 anos. Eu sou filho, como já disse, de pastor. Cresci e me desenvolvi dentro da igreja. Mas quando eu tinha 13 para 14 anos, foi a época que Deus veio se apresentar para mim. A minha mãe, irmã de círculo de oração, criada na igreja, foi acometida de um câncer. E o câncer matou. Ela não sobreviveu. Quando foi um belo dia, eu entrei pela porta da igreja, ali na Avenida Rui Barbosa. Ele disse: hoje é meu último culto. Porque Deus era mau, Deus não havia curada. Naquele dia, Deus veio falar comigo naquele culto. Deus desceu dentro daquela igreja. Não usou profeta, não usou pastor, não usou ninguém. O irmão Enos está aqui, ele lembra dessa época. Naquele dia, o próprio Deus veio falar comigo. Foi quando Deus disse ao meu coração: maldito homem que confia no homem. Meu coração se derreteu, se tornou em farelos. Eu falei: Deus, se não tem para onde eu correr, ou para eu me esconder, faz de mim um pregador e um ganhador de almas. Daquele dia em diante, nunca mais eu saí da casa de Deus. Por que, irmão, você é melhor que eu? Não, porque foi ali que Deus me marcou com a cruz. Foi ali que Deus me marcou com o seu sangue carmesim. E passou-se um tempo, desceu o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E hoje eu estou aqui dizendo para você que eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está aguentando dentro do seu lar, dentro da sua casa. Se é com filho, se é com esposo, se é com esposa, eu não sei, nem me interessa saber. Mas eu quero lhes dizer que depois desses dias de trevas, descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e você falará em novas línguas. Aleluias! Depois destes dias, aguenta mais, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, mais um pouquinho. Deus descerá sobre ti com o Espírito Santo de Deus, e a sombra do Altíssimo te encobrirá. Oh, aleluias! Nós temos uma promessa, e a promessa é viva. Talvez tenha gente que esteja assistindo e não acredite, mas eu quero lhes dizer que os 3 pilares do grande avivamento é lágrimas, oração e calvário. Aleluias! Deus descerá sobre ti com o Espírito Santo de Deus. Deus descerá sobre ti com o Espírito Santo de Deus, e você falará em outras línguas. Deus vai mudar a sua história. Tem gente que não acredita em palavra profética, nem adianta eu ficar explicando, mas é uma palavra profética ao seu coração. Aguenta mais um pouco, meu querido, aguenta mais um pouquinho, porque depois desses dias, Deus vai te surpreender com poder e grande glória. Aguente mais um pouco, aguente mais um pouquinho, em o nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Fique com essa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Mateus estará orando, logo após nosso irmão Eno estará louvando, e você aguenta mais um pouco, porque depois desses dias, Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, amém? Que Deus possa continuar te abençoando, em o nome de Jesus.